Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Olha, esse vídeo que você vai assistir tá um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like aí e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, a sua casa e a sua família, ok? E mais uma coisa, muito obrigado pelos comentários e pelas curtidas. Deus abençoe você. Bora pro vídeo. Ruth, capítulo de número 3, verso de número 1 a seguir. Os irmãos acharam, pode dizer amém? Amém, irmão Jonathan. E disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Lava-te, pois, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Em outra versão está dizendo tenda. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, eu farei. Amém, irmãos? Se assente. Glória ao nome de Jesus. Jesus é muito bom. Pela sua bendita misericórdia, mais um dia estamos vivos e, para a alegria de muitos, estamos na casa do Senhor Jesus para darmos continuidade à adoração que iniciamos dentro de casa. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é um texto muito forte. Deus ministrou esse texto no meu coração no finalzinho da tarde de ontem. Eu estava voltando do trabalho e o Espírito de Deus falando comigo fortemente nesse texto. Eu vou ser rápido com você. O texto que nós lemos faz parte de um contexto sagrado muito bonito. O livro de Ruth, ele é escrito no período de dificuldade de Israel, que é o período dos juízes. O livro de Ruth, capítulo de número 1, verso 1 diz: quando os juízes, eles julgavam Israel. E a história de Ruth, ela está paralelo ali entre a história de Gideão e os midianitas. Está nesse contexto ali, está nessa época ali, naquele momento ali. E a Bíblia Sagrada diz, Ruth capítulo de número 1, versículo 1, que havia um lugar por nome de Belém de Judá. E esse lugar por nome de Belém de Judá é um lugar conhecido como o lugar da provisão. Eu já disse aqui algumas vezes, talvez alguém possa lembrar, que a palavra Belém significa casa do pão. Quer dizer que é o lugar da provisão. É o lugar onde o trigo não faltava, o mantimento não faltava, o recurso jamais deixava de faltar, porque ali é a casa do pão. E neste lugar, na casa do pão, havia uma família que servia a Deus, entre aspas. Alguns ali serviam a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que um belo dia a casa do pão, ela faltou pão. Coincidência. A casa do pão, ela faltou mantimento. A casa do pão, ela faltou recurso. A casa do pão faltou o alimento do dia a dia. A casa do pão faltou a mão de Deus com a provisão. Isso é um tanto um pouco curioso, porque nem sempre pelo fato de uma casa ser conhecido ou ser marcado por algo, quer dizer que aquela casa, ela vai carregar aquela marca a vida toda. Nem sempre pelo fato de uma casa ser marcada com alguma coisa, quer dizer que sempre ela vai ter aquela marca naquela casa. Dá um exemplo para você. O Brasil, ele é conhecido como um país
de liberdade religiosa. Mas não é pelo fato do Brasil ser marcado como um país de liberdade religiosa que nós sempre vamos ter essa liberdade. Talvez um dia a liberdade pode acabar. Estou dando um exemplo. O Brasil é conhecido como o maior movimento pentecostal do mundo hoje, na atualidade, ou já foi. Mas não quer dizer, porque tinha marca de movimento pentecostal, que um dia deixaria de ter essa marca. Mas nós somos conhecidos, mas não quer dizer que um dia isso pode cessar. Porque a vida, ela é feita de processos. Um dia a gente está vivenciando o que a casa diz que tem. Outro dia a gente está vivenciando ao contrário do que a casa diz que ela tem. E a casa do pão faltou pão e havia uma família em Belém. Um homem por nome de Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia fala que Elimeleque ficou preocupado. Ele é o cabeça da casa. E disse: uai, vai faltar pão em Belém, vai faltar o recurso, vai vir um tempo de dificuldade, de crise. O que nós temos que fazer? Vamos sair daqui, vamos resolver essa questão, vamos embora desse lugar. Uma coisa que eu acho muito interessante, você pode ler em casa, a Bíblia é muito boa de se meditar, e você vai entender que Elimeleque, em hipótese alguma, em momento algum, você vai ver ele conversando com Noemi, perguntando: o que você acha sobre isso? Ele conversando com Malom e Quilion, seus filhos: meus filhos, dá um conselho para o seu pai, o que nós temos que fazer? Não, Elimeleque simplesmente disse: eu vou sair daqui e vou levar a minha família comigo. Isso é muito interessante, porque Deus ministrou no meu coração fortemente que nos tempos de crise, nos tempos que se falta o pão, nos tempos que se falta o recurso, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é tomar uma decisão de imediato, tomar uma decisão rapidamente, tomar uma decisão de acordo com a situação que nós estamos vendo e dizer: temos que fazer isso. Mas aqui, nesse parâmetro familiar, eu entendo uma coisa diferente, porque para um solteiro tomar uma decisão é uma coisa, ele é solteiro. Mas para alguém que faz parte de um conjunto de família é totalmente diferente, porque o que está em jogo aqui não é a decisão de apenas um homem, é a decisão de uma casa, que consiste de um homem, de um esposo, de uma esposa e de 2 jovens. Só que para que uma casa ela tome uma decisão certa, não é apenas uma cabeça que funciona, todas as cabeças têm que funcionar junto. E aqui a única cabeça que está funcionando é de Elimeleque. E muitas das vezes os problemas dentro de casa acontecem porque só uma cabeça funciona. E Deus ministra no meu coração que nós estamos em um tempo em que não é uma cabeça dentro de uma casa que tem que funcionar, é toda a família que tem que funcionar junto. As cabeças têm que funcionar junto. Elimeleque poderia ter um filho que diria: o que você acha? E o filho diria: pai, eu acho que não é tempo de nós irmos. Talvez ele teria uma esposa que aconselhasse da forma correta: não é tempo de você fazer isso. Mas eu entendo o porquê que Elimeleque não tem esse conjunto de pensamentos dentro de casa. Por quê? Porque Malom e Quilion é um caso à parte. Porque Malom, a palavra Malom quer dizer fraco, e Quilion quer dizer doentio ou débil. E você sabe muito bem que se dá um nome no tempo antigo a uma pessoa de acordo com o propósito que ela tem. Ou seja, Malom e Quilion representavam o que? Fraqueza, instabilidade, representava o que? Fraqueza espiritual, fraqueza emocional. E quem está fraco espiritualmente, que estrutura que tem para aconselhar alguém? Quem está fraco emocionalmente, que estrutura que vai ter para dizer para o pai: pai, para aí um pouco, temos que parar.
Se há um parâmetro de dificuldade, não quer dizer que nós temos que tomar uma decisão de imediato. Mas Elimeleque não tinha isso dentro de casa. Elimeleque não tinha filhos que aconselhassem. E os filhos não tinham pai que aconselhasse. Sabe o que Deus ministra no meu coração? Que nós vivemos um tempo de crise, de dificuldade, em que muitas casas estão assim. Enquanto o filho está querendo tomar uma decisão que pode acabar com toda a família, o pai está desligado. A mãe está em outro mundo, às vezes na cozinha cuidando da casa. Enquanto o pai está querendo tomar uma decisão calado em seu quarto, e é uma decisão muito séria, todos que estão na casa estão desligados e não está percebendo o que pode acontecer depois, devido a uma decisão que alguém de dentro de casa vai se tomar. E aqui nós entendemos uma coisa muito clara, que uma família não anda com pensamentos diferentes. Uma coisa é o teu pensamento de ter uma casa melhor, uma casa com 4 cômodos, enquanto o meu cunhado tem um desejo de ter uma casa com 6. Mas quando se trata da união para ter sucesso, a família tem de pensar igual. E Elimeleque estava individual com todos. Ele tomou a decisão e disse: vamos embora daqui. Aí a Bíblia fala que Elimeleque, porque quando a gente está nos nossos períodos de dificuldade, podemos ser sinceros, o que é que nós pensamos? Se nós estamos no período de crise, num período de sofrimento, se nós vamos tomar uma decisão, nós vamos tomar uma decisão melhor, nós vamos procurar algo melhor. E foi o que Elimeleque fez. Ele foi procurar um lugar melhor. E qual o lugar que ele achou? Moabe. E aparentemente Moabe rendia 7 vezes mais de trigo do que Belém. Era um lugar fértil, rico, próspero. Porém, era um lugar rico financeiramente, mas pobre espiritualmente. Era um lugar que produzia muito fisicamente, mas não produzia nada na área espiritual. Era um lugar de profanação, de idolatria, de imoralidade sexual. Era um lugar de adultérios, era um lugar de incesto, de filho com pai, de irmão com irmão. Era um lugar profano. A única coisa que restava dali de bom era o financeiro. E Elimeleque olha para o sentido físico. Mas quando nós vamos tomar uma decisão na vida, principalmente nós que somos cristãos, as nossas decisões não podem consistir apenas no nosso bolso. As nossas decisões primeiramente têm que consistir na nossa vida espiritual. De que adianta desenvolvermos uma estrutura para o físico, enquanto a estrutura espiritual está sendo destruída? De que adianta tomarmos decisões para sair de uma crise financeira, para entrar numa crise espiritual? De que adianta tomarmos decisões para tentar salvar o arroz de casa, mas a gente não consegue salvar a crença, a fidelidade que temos com Deus? Elimeleque não pensou nisso. Olhou para os seus filhos, olhou para a sua esposa e disse: vão embora para Moabe. A Bíblia diz que eles vão para Moabe. E a viagem, que era para durar 90 dias, durou 10 anos. E passou-se um tempo, a Bíblia fala que Elimeleque, o esposo de Noemi, o pai de Malom e Quilion, adoeceu e morreu. E alguém diz assim: pastor, adoeceu porque Deus permitiu, adoeceu porque desobedeceu a Deus. Eu digo que não, adoeceu porque entrou em território que não era para ele. E quando nós entramos em territórios que não são para nós, nós estamos sujeitos a morrer de todas as formas, seja fisicamente, seja espiritual, porque a consequência é nossa. Quando a gente ouve que a crise, a primeira coisa que a gente faz, a decisão de Elimeleque: vamos sair da terra que a gente está, vamos resolver esse problema, vamos cair fora daqui, vamos fazer alguma coisa. E posso te falar uma coisa? Não é porque está dizendo que é uma crise que nós temos que sair do lugar da crise. Não é porque está dizendo que o lugar está escasso que a gente tem que sair do lugar da escassez. Porque Deus Ele é maravilhoso em nos ensinar algumas coisas. E uma coisa que Deus Ele nos ensina muito bem, que se você parar para pensar,
nas nossas decisões, isso é algo muito interessante. Você já pensou que todas as terras que você escolheu para você são terras aparentemente boas? São boas. Quem é que escolhe lugares ruins? Projetos ruins? Ninguém escolhe projeto ruim. Projetos são bons. Todos nós, quando escolhemos terras boas. Mas você já parou para pensar que quando se trata de Deus escolher uma terra para nós, aparentemente a terra para nós é ruim? Mas você já parou para pensar que a terra que você escolheu para você, que era bom, não deu certo? Mas a terra que para você é ruim, que Deus te colocou, deu certo? Porque é assim que Deus faz. Porque Deus está nos dando uma lição, que quem tem que guiar a gente para o lugar certo não é os nossos olhos, é a mão de Deus. É a mão de Deus que tem que pegar a nossa família e nos colocar no lugar certo. Então eu quero dizer algo para alguém aqui, porque o Espírito de Deus impulsiona a dizer: fica tranquilo, não precisa se desesperar, porque no momento certo eu vou pegar você e vou te levar para o lugar certo, aonde eu quero que você esteja. E a Bíblia fala que eles foram, Elimeleque morreu, e a Bíblia diz que então Malom e Quilion casaram-se como moabitas, Orfa e Ruth. E passou-se um tempo, a Bíblia diz que Malom e Quilion também adoeceram e morreram. Aí Noemi, eu tenho que tirar o chapéu para essa mulher. Quando eu chegar no céu, eu quero abraçar essa mulher, porque a estrutura que essa mulher tem, poucas pessoas têm nos dias de hoje. Noemi ficou 10 anos longe da sua terra, perdeu o esposo, perdeu 2 filhos e ainda continua de pé. Noemi olhou para Ruth e Orfa e falou: vem aqui vocês duas, tenho que conversar com vocês. Poderia eu gerar filhos ainda sendo velha e vocês esperar eles crescerem para vocês casarem com eles novamente? Não, faz o seguinte: vão embora vocês, vão para a casa dos seus pais, vão casar. Vocês são viúvas, mas vão casar. Vocês têm uma vida pela frente, vocês são jovens. O que é dirá o tempo que tem para mim? A Bíblia fala que Orfa e Ruth abraçou Noemi e ambas as duas choraram com Noemi. Aí Orfa olhou e disse: realmente, você tem razão, eu concordo com você, lamenta a sua dor, mas eu vou embora. Orfa foi embora, Ruth ficou parada. Noemi olhou e disse: pode ir embora também, Ruth, não tenho nada mais para oferecer a você, não tenho filhos nenhum mais para oferecer. Ruth olhou e disse: como é que é? Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você enfrentou, você saiu da sua terra, perdeu teu esposo, perdeu 2 filhos, e mesmo chorando, tem estrutura para ficar de pé? Não, eu não vou sair de perto de você, porque o que contagia pessoas não é a roupa que nós usamos, é o caráter que nós temos perante Deus. O que contagia pessoas, o que tem que contagiar, não, o que contagia, com muita coisa contagia nos dias de hoje, mas o que tem que contagiar pessoas nos dias atuais é o caráter que nós trazemos perante o Senhor Jesus. E aí Ruth olhou e disse: aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares pousarei eu, o teu Deus é o meu Deus, e aonde tu fores sepultada, serei sepultada também ao seu lado ali. Aí todo mundo olhou e disse: uau, que frase espetacular é essa de Ruth, bonita, maravilhosa. Essa frase é uma frase que todo mundo até hoje usa, temas de mensagens, temas de pregação, temas de campanha. É lindo o que Ruth falou. Por quê? Porque ela está pegando um estilo de vida e ela está aplicando nela. Agora você já parou para pensar, se Noemi servisse a outro Deus? Você já parou para pensar se Noemi servisse, por exemplo, a Baal? Se ela servisse a Baal, com certeza ela não seguiria. Por que não seguiria? Por causa do caráter. Não, porque caráter que ensina não é Deus. A gente aprende dentro de casa com o pai e com a mãe. Quem ensina a gente que a gente não tem que roubar é o pai, é a mãe. Então caráter ensina dentro de casa. Então o que eu quero dizer com isso? Se Noemi servisse a Baal,
Se Noemi servisse a deusa da lua, a deusa do sol, será que Ruth não diria a mesma coisa? Porque ela está pegando um estilo de vida para ela. O que você quer dizer com isso? É que nos dias atuais, nós vivemos uma vida de estilo de vida dos outros. Nós vivemos o que os outros vivem. Nós queremos viver dos testemunhos dos outros. Nós queremos viver dos propósitos dos outros. Nós queremos viver do que os outros estão falando, do que os coaches da vida estão dizendo, do que os livros de autoajuda estão falando. A gente pega para nós e diz: eu vou seguir isto, eu vou seguir aquilo, eu vou aplicar isto na minha vida. Aí é onde a gente para pensar e começa a entender uma coisa: por que muitas pessoas não conseguem criar uma estrutura espiritual melhor? Por quê? Porque talvez está pegando um estilo de vida que não é para ela. Às vezes você está olhando muito para uma pessoa e querendo muito aquilo que aquela pessoa tem, não pelo sentido de inveja, mas como inspiração. Mas às vezes você está se inspirando errado. E o próprio Jesus nos ensina uma coisa. Ele disse: sede meus imitadores. Aí alguém um dia disse assim para mim: olha, pastor Samuel, então a Bíblia é errônea, porque, se eu não me engano, Hebreus capítulo de número 13 fala, o capítulo 7, que nós temos que imitar os heróis da fé. Mas ele não entendeu o que está escrito, porque lá não está dizendo para a gente imitar literalmente o que estava fazendo. Está dizendo literalmente para imitar a fé que eles tinham. E uma coisa que eu quero dizer para você: o teu estilo de vida é um espelho para alguém, mas isso hoje em dia está ameaçado. Será que alguém pode olhar para nós e tomar a gente como estilo de vida? Em tempos de crise, alguém olhar para você e dizer: se ele está desesperado, eu vou me desesperar também, porque o trem está feio. Já viu o jornal? O jornal é assim. Se a gente liga o jornal e fala morreu 1000, a gente fala para o ciclano morreu 1000, ele acredita que morreu 1000, porque eu estou com a cara parecendo um fantasma de televisão falando para ele que morreu 1000. E ele está acreditando, porque pela forma que eu estou falando, ele está tomando estilo para ele. E posso te falar uma coisa em nome de Jesus? Nos últimos dias que estamos vivendo, nos tempos de dificuldade que estamos enfrentando, temos que ser estilo de vida para as pessoas, mas como Cristo foi para a igreja quando estava na terra. Eu vou dizer de novo: temos que ser estilo de vida para as pessoas, como Cristo Jesus foi para a igreja na terra. É por isso que Paulo estava dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Pedro? Não. De quem? De Tomé? Não. De quem? De Tiago? Não. De Cristo. Eu sou imitação de Cristo. Então pode me imitar, pode pegar o meu estilo, porque eu estou imitando alguém que é maior, superior do que eu. E nós estamos num tempo que isso não é assim. Eu posso olhar para o presbítero João Pereira e dizer: presbítero João Pereira, eu posso me espelhar no senhor. Por que, pastor Samuel? Porque quando você fala, as palavras são palavras de sabedoria. Eu posso me inspirar em você, irmão Jonathan. Por quê, pastor Samuel? Porque você é uma inspiração para nós vencermos desafios. Eu posso me espelhar em você, pastor Floriano. Por quê? Porque você é uma inspiração para não desistir de Deus. Qual é a inspiração que você tem para influenciar alguém? Nós estamos precisando disso nos últimos dias. Nós não estamos precisando de debates teológicos. Nós estamos precisando de pessoas que se levantam de verdade e dizem: ei, eu vou te ajudar a entrar no caminho certo, a sair dessa dor, a sair desse sofrimento, a sair dessa dor que está assolando o teu peito. Enquanto você continuar assim, você não vai conseguir. Então segue o que eu vou te falar, porque é Cristo que está me orientando. Aleluia. Então ela pegou um estilo de vida, eu vou encerrar, e disse: eu vou fazer o que você está fazendo, Noemi, porque o que você está fazendo é um espetáculo. O Deus que você serve te mantém de pé até agora. Então eu quero esse Deus para mim, eu quero essa referência para a minha vida. A Bíblia fala que passou-se um tempo, eu vou entrar no texto que nós lemos. Passou-se um tempo, recebeu uma notícia: Belém voltou a dar pão. Está vendo? As coisas voltam ao normal. Opa, deixa eu corrigir.
às vezes não volta ao normal, mas talvez pode ser melhor do que antes. Vou dizer mais uma vez para quem quer receber essa profecia: talvez não pode voltar ao normal, mas talvez pode ser melhor do que antes estava, porque nós entendemos que a crise vem para nos castigar, mas crise nunca vem para castigar, vem para nos preparar para um tempo melhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Noemi e Ruth correram para Belém, e quando chegaram em Belém, eu vou discorrer o texto, a Bíblia fala que Ruth foi procurar mantimento. Aí ela chegou e entrou nos campos de Boaz. A palavra Boaz quer dizer graça. Quando ela chega nos campos de Boaz, ela está pegando o que? A cevada, as espigas, porque conforme a lei de Levítico está escrito que todo proprietário de uma propriedade muito grande tinha de deixar mantimento para os mais pobres naquele lugar. Então Ruth vai buscar aquilo que ela tem direito, o resto, aquilo que se deixou para trás. Ruth vai, enche o cesto de espigas, de cevada e chega em casa. Quando Ruth chega em casa, Noemi olha e diz: que isso? Aonde tu arrumou isso, mulher? Ruth vai dizer: lá nos campos de Boaz. Boaz é a parente de Noemi. Aí ela vai dizer: nos campos de Boaz? Sim, nos campos de Boaz. Tu foi no lugar certo. Eu estou sentindo, Ruth, que há um propósito de Deus nisso. Sério? Sim, há um propósito de Deus. Tu vai se apresentar a Boaz? Vai? Vou sim. Beleza. O que é que tu vai fazer? Por volta de meia-noite, ele se deita na eira, em outra tradução uma tenda, ele vai descansar. Tu vai chegar lá, Ruth, vai deitar aos pés dele, e tu vai pedir por direito para que ele responsabilize pela sua vida e pela minha vida. Tá bom? Tá bom, Noemi, vou fazer isso. Quando Ruth vai se preparar para ir, Noemi vai dizer: mas calma, tu não vai assim. Vai se arrumar primeiro, passa um perfume, lava o corpo, coloca uma roupa bonita, arruma o cabelo, arruma a sobrancelha, coloca um sapato elegante, faz algo diferente, porque você vai se apresentar, não é para qualquer um, você vai se apresentar para um homem que pode mudar a tua história. Eu vou dizer mais uma vez, porque é profético que eu estou falando. Ei, Ruth vai preparar o corpo, vai preparar aquilo que está por fora, porque ela não vai se encontrar com qualquer homem. É um homem chamado Boaz, que significa a graça. Ela vai se arrumar para se deitar aos pés de quem? Da graça. Ei, nos últimos dias que estamos vivendo, a igreja é um lugar que a gente se reúne para quê? Para ter comunhão e literalmente para deitarmos aos pés da graça. Mas muitos não sabem o que é isso. Por quê? Porque há algo errôneo que nós entendemos. Porque muitas vezes, pastor Samuel, muitos não alcançam a graça na igreja, porque eles entendem que a graça ela inicia aqui, que a adoração ela inicia aqui, que para darmos o melhor nós temos que chegar aqui, que o culto verdadeiro tem que iniciar aqui. E Jesus nunca disse que o lugar verdadeiro da adoração iniciaria na igreja. Jesus nunca disse isso. Está na Bíblia, está Salmo de número 100. Ele vai dizer assim, o salmista: entrai pelas portas, com cânticos, com hinos, com louvores. O texto não está dizendo entrai pelas portas para louvar, entrai pelas portas para adorar. Não, ele já estava entrando louvando, ele já estava entrando adorando. Sabe quando que a graça vai alcançar você? Quando você aprender que a tua adoração inicia dentro de casa. Quando você aprender que o teu culto inicia quando você está em cima da sua cama. Quando você aprender que o culto inicia quando você está no seu trabalho. E a Bíblia fala, eu vou encerrar aqui, Ruth, ela se arrumou e meia-noite foi lá deitar-se na eira aos pés da graça. Boaz: pastor, por que Noemi mandou ela ir meia-noite? Porque meia-noite Boaz não via ela, e Ruth não podia ver o rosto de Boaz. Por quê? Porque Noemi não estava preocupado com o que Ruth ia ver. Noemi estava preocupado com o que Boaz ia falar com Ruth. Eu vou dizer mais uma vez,
Noemi estava preocupado com o conteúdo que saía da boca de ambos, de Boaz e de Ruth. O que eu quero dizer com isso? Quando nós entramos na casa de Deus, nós não entramos aqui para mostrar o que temos. Entramos aqui para falar o que está dentro da gente, e para aquele que está lá em cima ouvir o que está dentro da gente. E quando a gente desenvolve o que está dentro da gente, Deus revela lá de cima algo que está no coração dele, e o que está no coração dele revela sobre nós. Aí a graça nos alcança, e não tem dor, não tem medo, não tem angústia, não tem crise que vai sobressair ao tamanho da bondade de Deus. Aleluia. Ela deitou aos pés de Boaz. Aleluia. E quando ela deita aos pés de Boaz, seus cabelos caem sobre os pés de Boaz. E ali a bondade de Deus alcançou a vida de Ruth. E por causa desta bondade, hoje Ruth está na genealogia de Jesus. Ei, nada acontece por acaso na nossa vida. Nenhum sofrimento vem por ser sofrimento. Nenhuma dor acontece para apenas ser uma dor. Vai ser dor só se você quiser que seja apenas uma dor. Vai ser uma marca ruim só se você quiser que seja uma marca ruim. Mas se hoje você quiser que a graça do Espírito Santo te alcance, Ele está dizendo que de um novo tempo virá, e hei de preparar você para este tempo novo. E este tempo novo requer de você uma estrutura nova, e desta estrutura nova virá filhos espirituais, virá um tempo de bonança, a qual você poderá estender a mão para muitos e dizer: da mesma forma que Deus fez comigo, Deus também fará com você também. Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque a graça está aqui. E eu sinto que o Espírito de Deus quer abraçar algumas pessoas aqui hoje com a graça dele, porque tem pessoas que precisam ser abraçadas novamente. O Espírito de Deus está abraçando o teu coração agora. O Espírito Santo está abraçando os teus ouvidos, os teus olhos, a tua boca. Para de ser pessimista, não vai dar errado, vai dar certo. Para de dizer que vai dar errado, para com isso. Deus está dizendo: a graça já alcançou você. Então receba em nome de Jesus. Feche os teus olhos, levante a tua mão para o céu. Eu quero profetizar e eu encerro. Eu quero te convidar hoje a se jogar aos pés da graça, como Ruth fez aquele dia. Ela estava jogada lá em Moabe, sem ninguém, sem nada. Mas tudo na vida tem um propósito debaixo do céu. E nenhuma crise ela dura para ser acaso, ela dura para ser um propósito. E eu quero profetizar sobre a juventude deste ministério. Eu quero profetizar sobre a tua vida esta noite, que está aqui, que a graça do Senhor Jesus, ela vai começar a abrir porta, ela vai começar a trazer recurso, e ela está abraçando a tua mente. Quando ninguém te entende, a graça te entende. Quando ninguém te escuta, a graça escuta você. Quando você não consegue entender o que está acontecendo, a graça vem e faz você compreender que é só um tempo. O Espírito está dizendo: é só um tempo, é só um tempo, é só um tempo. Calma, calma, calma. A graça está na nossa porta. O Espírito Santo está no nosso meio. Derrama como anaçuca mandarabagaia. Mandura managan chocobaduca lamaceia.
Sinta o abraço do Espírito Santo agora na tua vida. Sinta Ele tocando na área que você está mais pedindo a Ele agora. Porque é uma noite profética, que esta noite eu sinto o Espírito Santo de Deus dizendo: não, calma. Eu estou abraçando o meu povo hoje. Eu estou trazendo um tempo de paz de espírito hoje. O medo, o pavor hoje está indo embora. E eu estou no controle. Não vai falir, não vai cair, não vai se perder, não vai adoecer. Porque o Espírito Santo de Deus já desceu com a graça aqui hoje. Espírito Santo de Deus, eu entrego em tuas mãos o teu povo. E eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Pai, continue com o teu povo guardando, protegendo, trazendo estrutura, porque precisamos disso nos últimos dias. Precisamos de um toque diferente nos últimos dias. Precisamos de um encontro como o Ruth teve, Pai. Precisamos de um abraço, precisamos de um acolhimento neste momento. E este acolhimento só pode vir dos teus braços, ó Deus. Eu profetizo estrutura hoje sobre o teu povo em nome de Jesus. Coragem e estrutura para tempos difíceis, Senhor. Em nome de Jesus.